Alô a todos. No último vídeo aqui, eu falei dos três sistemas mundiais do pós-Guerra Fria. E não dei nomes a esses três sistemas. Chamei simplesmente de Sistema 1, Sistema 2, Sistema 3. Hoje eu vou tentar colocar nomes nesses três sistemas, para a gente desenvolver um pouco essa questão. O Sistema 1 a gente pode chamar de ordem liberal. O Sistema 1, a ordem liberal, é aquele que começou a surgir ali justamente no final da Guerra Fria, 1989, 1990, 91, com a ideia de uma globalização econômica baseada na economia de mercado e na democracia liberal, mas sem um substrato de valores e sem um substrato de tradições, sem um substrato nacional. Uma ordem baseada no pensamento basicamente liberal, que é o pensamento da liberdade individual sem a dimensão nacional, digamos assim. Essa ordem liberal, ela começou imediatamente a sofrer uma corrosão por parte do que viria a ser o Sistema 2. O Sistema 2 eu chamaria de ordem totalitária. O Sistema 2 ele se compõe de 6 elementos, sejam nacionais, sejam transnacionais, que já a partir do começo dos anos 90 começam a se desenvolver e a partir do ano 2000 vão se consolidando numa ordem mais poderosa. Esses 6 elementos são o multilateralismo, ou seja, a utilização dos organismos multilaterais para a criação de uma agenda de controle supranacional no mundo, o politicamente correto, toda a dogmática do politicamente correto, principalmente nos temas de gênero, raça e agora mais recentemente nos temas de saúde, aquilo que nós poderíamos chamar a elite de Davos, né, que são aí personalidades transnacionais, megabilionários, os bilionários das Big Tech, enfim, toda uma gama aí de pessoas, algumas entidades e que representam interesses que se superpõem aos interesses nacionais. Bem, a China é um quarto elemento, o Foro de São Paulo, muito importante, evidentemente, na América Latina, mas com uma importância mundial também, e a Rússia já da era Putin. Esses são 6 elementos que sempre atuaram de alguma maneira em conjunto, não necessariamente numa coordenação explícita, mas numa situação onde aquilo que beneficia um normalmente sempre beneficiava o outro, ou sempre beneficiava algum dos outros elementos, e avançaram em conjunto, criando uma espécie de mecanismo totalitário mundial, que tem aspectos nacionais, portanto, China, Rússia, mas tem também aspectos supranacionais que se implementaram, sobretudo, no Ocidente, aí, através do politicamente correto, da agenda multilateralista, etc. Então, essa seria a ordem totalitária. E o sistema 3, que é uma reação a essa ordem totalitária, nós poderíamos chamar de ordem conservadora. Seriam aqueles elementos todos de contestação, né, de confrontação a essa ordem totalitária, que procuravam devolver o poder principal nos negócios internacionais às nações, trabalhar e voltar à ideia das nações como espaço de vida dos indivíduos em liberdade, né? Retomar a ideia de uma democracia baseada em valores mais profundos e não simplesmente em ficções legais, e a ideia de povo, né? Voltar ao conceito de que a democracia precisa de um povo, e um povo é uma personalidade coletiva, de alguma maneira, e não apenas uma coleção de indivíduos. Toda uma volta às bases de valores que foram abandonados lá pela ordem
pelo sistema 1, ou seja, pela ordem liberal, os valores básicos do conservadorismo, em torno da tríade conservadora, Deus, Pátria e Família, e tentar construir uma organização mundial, uma estrutura mundial de poder favorável a esses valores, a essas visões, que são oriundas da visão conservadora, aquela visão onde nós temos a convivência da liberdade individual com, digamos, o caráter coletivo que é a nação, que é o povo. Nós temos, então, nesses últimos 30 anos, 3 maneiras de organizar o mundo que correspondem àquelas 3 grandes correntes de pensamento e 3 grandes correntes políticas das quais eu já falei aqui: a conservadora, a liberal e a totalitária. Numa linha do tempo, nós temos a ordem liberal prevalecendo basicamente durante os anos 90, embora praticamente todos os elementos que constituirão a ordem totalitária já nascessem e se afirmassem ao longo dos anos 90, mas os anos 90 são, digamos, a época de predominância da ordem liberal. Temos a ordem totalitária se afirmando e se consolidando a partir do ano 2000, e temos a ordem, o projeto de uma ordem conservadora surgindo basicamente em 2015, 2016, em torno da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, mas não limitada a esse acontecimento. A ordem liberal tinha como superpotência única praticamente os Estados Unidos. A ordem totalitária cada vez mais tendia a ter como superpotência a China, e a ordem conservadora não se propunha a ter uma superpotência. Dela fariam parte os Estados Unidos, né, como talvez a superpotência da liberdade, mas não se pretendia que fosse uma ordem centrada nos Estados Unidos, se pretendia que fosse uma ordem centrada em grandes nações democráticas, entre elas o Brasil. Esse projeto, digamos, de uma ordem conservadora surgiu aí de diferentes ideias. Eu, pessoalmente, acreditei muito que fosse possível criar essa estrutura, uma estrutura de liberdade política, liberdade econômica, fundamentada nos ideais conservadores, com nações fortes, com povos respeitados e democracias verdadeiras. Isso, e acho que alguns líderes acreditavam que isso fosse possível. Mas é um projeto de uma ordem conservadora que sofreu imensa resistência por parte da ordem totalitária. Por que caracterizar essa ordem do sistema 2 como ordem totalitária? Ora, porque todos os elementos têm uma raiz totalitária nesse conjunto. A China, obviamente, é um país totalitário, a Rússia também, de maneiras um pouco diferentes. O Foro de São Paulo é, obviamente, um projeto totalitário para a América Latina, mas também os aspectos, digamos, menos óbvios de totalitarismo nesse conjunto têm uma raiz totalitária. O politicamente correto, ele é um conjunto de dogmas que servem para controlar o discurso, servem para controlar o comportamento, servem para controlar a psicologia das pessoas, ou seja, para introjetar mecanismos de controle dentro da cabeça das pessoas ao redor do mundo, principalmente nas sociedades democráticas. As sociedades totalitárias têm os seus próprios mecanismos de controle. O politicamente correto, ele é o conjunto de mecanismos de controle que corresponde a esses dentro das sociedades democráticas. O pessoal de Davos aí, mega bilionários, elites transnacionais, através de diferentes mecanismos, querem uma concentração de poder que tire o poder das mãos dos povos,
basicamente, e coloca esse poder na mão dessas elites, que passam a administrar o que as pessoas podem consumir, o que elas podem ter, o que elas não podem ter, como elas podem pensar, em grande parte através dos mecanismos do politicamente correto. Esse projeto, esse subprojeto da elite de Davos, ele toma forma na ideia do Great Reset, que basicamente é a visão de um futuro sem propriedade privada, sem liberdade individual. E o multilateralismo, as instituições multilaterais se tornando mecanismos de controle econômico e também de controle psicológico. O grande mecanismo é o conjunto das negociações do clima, que, através do alarmismo climático, procura assumir o controle da economia mundial, através do controle dos fluxos de energia, dos fluxos de investimentos, e inclusive da agricultura, né, da produção agrícola, que as pessoas podem comer, e assim por diante, né? Dentro do politicamente correto, nós temos o sanitariamente correto, que é o controle da saúde, o controle que também é um controle psicológico, né, sendo implementado. Bem, então nós vemos que tudo são mecanismos de controle, nada aí visa a um reforço de nada que se pareça com democracia liberal, né, no sentido de governo do povo, né, e nada que se pareça com capitalismo, no sentido de uma liberdade das trocas econômicas. Então, essa ordem totalitária, o que ela vinha criando é basicamente um pós-capitalismo e uma pós-democracia. A ordem liberal, né, era a ordem que pretendia consolidar no mundo a democracia e o capitalismo, né? O erro da ordem liberal foi não preservar a base real de sociedades democráticas e capitalistas, que é a base conservadora, que é o conjunto de vivências, o conjunto de pertinências que fazem as nações e a partir das quais pode vingar uma sociedade democrática e capitalista, ou seja, uma sociedade com liberdade política e econômica. Mas no discurso, na superfície, a ordem liberal visava essa consolidação da democracia e do capitalismo. A ordem totalitária é, então, uma pós-democracia e um pós-capitalismo. Já não é um mundo de capitalismo, porque as trocas já não se dão numa lógica de mercado, numa lógica de preço, são trocas, investimentos, comércio, em grande parte manipulados por um poder totalitário, que é a China, e manipulados por mecanismos de controle social, de controle psicológico, que são politicamente correto, enfim, todo o conjunto de mecanismos do multilateralismo, tudo isso vai criando, no fundo, uma grande economia planificada, a partir de determinadas elites e a partir de países não democráticos e não capitalistas. Um mundo centrado em países, sobretudo um país não democrático e não capitalista, em elites que governam parte, pelo menos grande parte da economia mundial, em conjunto com esse país totalitário, e com objetivos de controle social, esse mundo não pode mais ser chamado de capitalista e nem de democrático. Então, na melhor das hipóteses, ele é pós-capitalista e pós-democrático, mas podemos, acho que sim, caracterizá-lo como um mundo totalitário. Embora ainda com a sobrevivência de instituições chamadas democráticas. E nessa sobrevivência que está a esperança de superar e derrotar esse imenso projeto de uma ordem totalitária. Então, o que aconteceu foi que a ordem liberal abriu as portas para o que viria a ser uma ordem totalitária, muitas vezes sem se dar conta, e permitiu a infiltração de todos esses mecanismos
totalitários, todos eles de alguma maneira ligados à ideologia marxista, dentro, digamos, daquilo que parecia uma fortaleza inexpugnável, o mundo da liberdade econômica e política, o mundo da democracia liberal e economia de mercado que surgiu no início dos anos 90, aparentemente sem um adversário. Então, a ordem liberal permitiu, dentro de si, se abriu para o surgimento de uma ordem totalitária, justamente ao abandonar o terreno das ideias, ao abandonar o pensamento, ao achar que não era mais necessário ter pensamento, ao achar que todo pensamento é uma ideologia e deve ser excluído, a ideia de que o pragmatismo define os seus rumos. Ora, o pragmatismo não define rumos, você precisa ter rumos, e o pragmatismo se refere à melhor maneira de procurar esses rumos e esses objetivos. O que aconteceu então foi uma expulsão de tudo que era o mundo das ideias, sob a pecha de ideológico, a promoção de uma ordem teoricamente pragmática que na verdade deixou-se tomar por uma ordem totalitária. E o sistema 3, a ordem conservadora, embrionária, que tentou nascer, foi uma ordem que aí sim tomou consciência da ordem totalitária e se opôs conscientemente a essa ordem totalitária. E essa ordem conservadora o que queria? Retomar as instituições democráticas, seja nacionais, seja as instituições multilaterais, e fazer com que, dentro de cada país, se respeitasse o princípio democrático, ou seja, que os povos, organizados como povos, com personalidade nacional, ditassem os rumos desses países de maneira democrática, onde já não teríamos as elites nacionais simplesmente como correia de transmissão das elites transnacionais, e organismos multilaterais que funcionassem a partir das nações, como uma coordenação de nações soberanas, e não como mecanismos de imposição de dogmas e mecanismos de controle a partir de fora sobre os povos. Então, talvez o fundamental no projeto de uma ordem conservadora seja isso, a nação. A nação como espaço por excelência onde pode se exercer a liberdade econômica e a liberdade política. A experiência mostrou que ignorar a nação leva a uma ordem totalitária, que conceber a possibilidade de uma liberdade econômica e política sem nação não leva àquilo que seria o propósito de uma ordem liberal. Temos aqui a questão da concepção do ser humano. O liberalismo concebe o ser humano como um ser basicamente econômico, material. O totalitarismo também. Agora, o totalitarismo, então, entende que esse homem, esse ser humano puramente material, econômico, é facilmente controlável. E ele injeta mecanismos de controle dentro da cabeça desse ser humano e constrói, a partir disso, uma ordem sem qualquer liberdade. A única liberdade verdadeira é aquela que repousa sobre princípios transcendentes. E essa é a concepção conservadora. Isso então se reporta à lógica individual e à lógica nacional. O ser humano individual somente é livre se ele tiver uma referência a princípios fora da realidade material. Se ele se sujeita apenas a princípios materiais, ele vai estar totalmente vulnerável a um mecanismo de controle, porque nesse mundo puramente material o que vale é o poder terreno, digamos assim, o poder de impor uma determinada vontade. O homem sem uma referência transcendental, ele está totalmente vulnerável ao poder. É isso que o totalitarismo entende, e é por isso que, do ponto de vista mundial, o totalitarismo pegou o liberalismo, rasgou e, com esses pedaços do liberalismo, construiu
uma ordem totalitária, uma ordem com cada vez menos liberdade individual e menos liberdade nacional. Então, agora vamos falar dos termos nova ordem mundial e globalismo, à luz dessa classificação de 3 sistemas que eu procurei fazer. Nova ordem mundial. O termo ele surge na atenção das pessoas, sobretudo a partir de um discurso do presidente George H.W. Bush, né, Bush Sr., em 1990, e é logo depois da invasão do Kuwait pelo Iraque. E Bush diz, olha, vamos ter agora uma nova ordem mundial. O que será essa nova ordem mundial? Nessa concepção, é esse mundo onde já acabou o bloco soviético, onde teoricamente acabou o comunismo no mundo. Na verdade não foi assim, mas era essa percepção naquele momento, onde o mundo todo está aberto para a expansão de uma economia globalizada e onde triunfaria nessa concepção a democracia liberal e a economia de mercado sob a garantia militar, digamos, da superpotência americana. Com o tempo, esse termo nova ordem mundial começou a ser usado para designar as articulações de elites transnacionais que já desde o começo, no fundo, não aceitavam muito essa ideia de um mundo de democracias liberais e economias de mercado. Um mundo que queria com um conjunto, uma elite que queria controlar esse mundo. E passaram a se articular de diferentes maneiras. Claro, você pode argumentar que essa articulação já vinha de antes, mas essa elite é um dos elementos que começa a reorganizar aquela ordem dita liberal e vai confluir para uma ordem totalitária. Então, essa elite ela começa a fazer tudo para transferir o poder do Estado-nação para si próprio, sobretudo o poder dos Estados Unidos e de outros países desenvolvidos para si próprio. Ela começa a fazer tudo para desarticular a sociedade americana como uma sociedade coesa, para desarticular sociedades europeias também, enquanto sociedades nacionais coesas. Ela usa vários instrumentos, a União Europeia é um dos instrumentos dessa elite para desnacionalizar as nações europeias, mas ela, sobretudo, transfere poder, digamos, do Ocidente capitalista para a China, então, nascente, para essa China mega capitalista, digamos, nascente, ou seja, uma China que se utiliza dos investimentos capitalistas para consolidar seu poder totalitário. Então, é uma elite que conscientemente trabalha dentro daquela ordem liberal para aproveitar o que há favorável a ela nessa ordem liberal e construir uma outra ordem que seria centrada no poder dessa elite. Eles utilizam os mecanismos multilaterais, os organismos multilaterais e as famosas causas globais ou temas globais para tirar poder dos países, sobretudo dos Estados Unidos, que é o centro daquela ordem liberal, e transferir esse poder para burocracias internacionais que, de alguma maneira, essa elite controla. E ela favorece os dogmas do politicamente correto para desestruturar coesões sociais nas sociedades e para adquirir mecanismos de controle psicológico. E é um dos fatores, então, essa elite, a ação dessa elite, para substituir aquela ordem liberal, que nunca chegou realmente a se consolidar, por uma ordem totalitária. Então, o que nós temos é essa elite procurando assumir cada vez mais poder através da utilização dos temas globais e, portanto, dos organismos internacionais que implementam esses temas globais ou as soluções globais para os problemas ditos globais, e através da dogmática do politicamente correto. Mas ela não necessariamente se confunde com essas dimensões. São dimensões que trabalham, de alguma maneira, em articulação, mas uma articulação dinâmica. De toda forma, esse conjunto dessa elite e desses instrumentos
é que passa a ser chamado por muitas pessoas de nova ordem mundial. As pessoas enxergam esse tipo de projeto e dão a esse projeto o nome de Nova Ordem Mundial, o que não é o melhor nome, porque Nova Ordem Mundial evoca aquele discurso de Bush em 1990, né, com o projeto de uma ordem liberal, com o projeto de uma ordem centrada em democracias liberais e economias de mercado, com o defeito de não ter uma base conservadora. Mas o projeto dessa elite é muito diferente, é completamente diferente daquele projeto enunciado por Bush. Ele é um projeto claramente totalitário, de controle totalitário disfarçado. Outra questão fundamental é que essa elite, com esses instrumentos multilaterais e de controle psicológico, do politicamente correto, ela se articula cada vez mais com a China, também com a Rússia, mas sobretudo com a China, que vai se afirmando como superpotência dessa ordem totalitária. A China passa a ser não apenas um campo de produção, para o qual se exportavam empregos do Ocidente dentro de uma estratégia de controle de uma elite, mas passa a ser um ator com vontade própria e com um projeto hegemônico próprio mundial, que sempre teve. A questão de saber se aquela elite sabia disso ou não, ou se desconheceu a China, enfim, isso pode ser estudado. Mas o certo é que, a partir do ano 2000, essa elite se articula muito bem com a China, se articula perfeitamente com aquilo que é o projeto hegemônico chinês. São projetos compatíveis. Talvez não sejam o mesmo projeto, mas são projetos compatíveis. E, de alguma maneira, se articula também com a Rússia, porque a Rússia se acopla e se acomoda e passa a atuar dentro desse esquema, dentro desse sistema 2, dentro do sistema ou da ordem totalitária, a partir do ano 2000. E se acomoda também com o outro elemento desse sistema totalitário, que é o Foro de São Paulo. Nós vamos sempre ver elementos aí da elite e do multilateralismo, e de alguma maneira, ou fechando os olhos para o crescimento do Foro de São Paulo na América Latina, ou até ajudando de alguma maneira. Eles percebem que são instrumentos aí, o Foro de São Paulo, o narcotráfico, toda a associação com a bandidagem, com a corrupção, são instrumentos que ajudam a destruir a democracia nacional, ajudam a destruir as nações de uma região importante como a América Latina e, portanto, fazem parte desse projeto totalitário. Então, o que nós temos é, digamos, um arco totalitário que tem duas metades. Tem uma metade, digamos assim, ex-liberal, ou de casca liberal, conformado pela elite de Davos, e juntamente com os projetos do politicamente correto e do multilateralismo, e, do outro lado, uma metade totalitária, digamos, raiz, China, Rússia, Foro de São Paulo. Então, um liberal totalitarismo, digamos, de um lado, e um totalitarismo raiz do outro, mas em perfeita articulação durante muitos anos. E eu acho que precisamos de um nome para esse arco, e o nome melhor, eu acho que é globalismo. Globalismo é um nome que pode designar todo esse conjunto de países, elites, práticas, instrumentos, projetos que conformam a ordem totalitária. Muitas vezes nós tendemos a utilizar como sinônimos nova ordem mundial e globalismo, mas eu acho que eles não devem ser utilizados como sinônimos. Acho que nova ordem mundial deveria ser reservado para aquele projeto praticamente extinto já de uma ordem liberal internacional, surgido ali no início dos anos 90. E globalismo deve ser usado para esse conjunto totalitário que nós estamos descrevendo aqui. Então, o que nós temos hoje com a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia?
nós temos a Rússia provocando um racha dentro do globalismo. Mas ela faz parte, insisto, desse sistema, faz parte do projeto da ordem mundial totalitária. E aí, nesse contexto, entra o problema de se usar o termo nova ordem mundial. Porque a propaganda russa, pró-russa, está usando esse termo para dizer, olha, a Rússia está combatendo a nova ordem mundial. Então, a Rússia não está combatendo o sistema totalitário, não está combatendo a ordem totalitária mundial. A Rússia não está combatendo o globalismo. A Rússia está combatendo fundamentalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos são vistos como o inimigo pela Rússia. Por que a Rússia pulou nessa empreitada? Temos que continuar investigando isso. Mas o certo é que é uma empreitada contra os Estados Unidos, não contra, então, algo chamado nova ordem mundial. Esse termo, temos que tomar muito cuidado, ele está sendo usado por propaganda russa, propaganda pró-russa, para dizer, olha, a Rússia, então, está combatendo, na verdade, a nova ordem mundial. Você aí, conservador, ocidental, você não gosta de nova ordem mundial, então você ou apoia a Rússia, ou então, pelo menos, deixa a Rússia quieta, terminar de conquistar a Ucrânia. E essa propaganda acaba servindo aos objetivos globalistas como um todo. Então, do ponto de vista de um conservador, o que é que nós queremos? Nós queremos tentar voltar a estabelecer uma ordem mundial conservadora, dentro daquelas categorias que nós estamos usando aqui. Ora, hoje existe um racha dentro da ordem totalitária. A Rússia está produzindo esse racha. Então, a primeira coisa, precisamos aproveitar isso. Tem elementos importantes surgindo que nós podemos aproveitar. Um desses elementos, talvez o principal, é que está se desfazendo a ideia de que os valores têm que estar atrás dos interesses materiais, de que os interesses materiais prevalecem sobre tudo. Não, as pessoas estão começando a voltar, não, temos que colocar determinados valores de liberdade, sobretudo acima dos interesses materiais, econômicos, financeiros, comerciais. Ora, essa ideia de que os interesses comerciais prevalecem sobre os valores é uma das ideias fundamentais do totalitarismo, da ordem totalitária, porque ela que permite a imposição do poder chinês e a imposição do poder das elites ocidentais, em grande parte. Então, os conservadores, se nós queremos uma ordem mundial conservadora, não podemos ficar de fora desse momento. Ao contrário, nós temos que entrar nesse momento. Nós temos que ter o lado do pensamento, mas também o lado da ação, entendeu? O que tem que ser a nossa ação nesse momento agora para tentar construir uma ordem mundial conservadora? E nós só podemos entrar, só vamos conseguir avançar nesse sentido, se nós entrarmos no campo ocidental. Não vai ser entrando no campo dos totalitarismos orientais que nós vamos conseguir qualquer coisa no avanço da ordem conservadora. Então temos que entrar do lado do campo ocidental, justamente porque o campo ocidental hoje ele está tendo que se redefinir com base em valores que em grande parte são os nossos, os valores de liberdade. Ele está tendo que se descolar das ideologias globalistas para poder se defender e contra-atacar essa investida russa. Então, é somente no campo ocidental que existem as peças que nós podemos usar para montar aquilo que será, se nós conseguirmos, uma ordem mundial conservadora. As peças estão aqui, elas foram montadas de uma maneira diferente, mas elas ainda estão aí. As peças da democracia que foram distorcidas para criar essa pós-democracia que o Ocidente tem vivido. Mas esse é o momento de voltar a uma verdadeira democracia. Apenas nos ambientes democráticos é que nós vamos conseguir construir uma sociedade e uma ordem mundial conservadora. Porque essa ordem só pode nascer de povos, e os povos só podem expressar a sua vontade, a sua essência em democracias. Em democracias verdadeiras. Então nós temos que usar esse momento para tentar quebrar essa dinâmica da pós-democracia, da democracia que é um jogo de elites implementado através do controle psicológico e social, desmontar isso e construir uma verdadeira democracia como base para uma ordem mundial conservadora. Não vai ser caindo em propaganda russa e dizer que a Rússia é contra a ordem mundial que nós vamos avançar em qualquer projeto conservador. Então,
precisamos ter extremo cuidado com esse termo. Acho que nós não devemos usar o termo nova ordem mundial como sinônimo de globalismo. Aliás, acho que não devemos usar o termo nova ordem mundial, porque ele está carregado de semânticas aí que servem ao interesse basicamente do totalitarismo, não ao interesse do conservadorismo. E um dos elementos fundamentais, uma das peças fundamentais para conseguirmos, quem sabe, montar uma ordem conservadora, são os Estados Unidos, é o poder americano. Somente os Estados Unidos podem exercer o papel de uma superpotência conservadora, de uma superpotência da liberdade. Então, nós conservadores não podemos perder, digamos, a perspectiva de ter os Estados Unidos como um baluarte de uma futura ordem conservadora. Olha, isso acontecerá se nós, de alguma maneira, estimularmos aí o avanço do totalitarismo russo, achando que os Estados Unidos já estão na mão de uma nova ordem mundial, então não adianta nada e não faz diferença se sobrevivem ou não sobrevivem os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda podem sobreviver como uma superpotência da liberdade. Isso é um dos fatores, não é condição suficiente, mas é uma condição necessária para a construção de uma ordem mundial conservadora. Então, ontem o presidente Biden disse que é preciso criar uma nova ordem mundial, né, que será a ordem do mundo livre, liderada pelos Estados Unidos. Né? Não vamos pegar isso e jogar fora. Isso é uma afirmação interessante. Só pelo fato de ele ter usado o termo nova ordem mundial, não vamos pegar essa afirmação e desdenhar. Essa é uma afirmação muito importante. O que os Estados Unidos estão dizendo? O que essa fala de Biden está dizendo? Está dizendo que os Estados Unidos querem voltar a ser o líder do mundo livre. Ele está falando em mundo livre, isso é fundamental. Né? O termo que ele está usando, por que ele está usando esse termo nova ordem mundial? Porque ele tem um playbook, que é um playbook limitado. Né? A maneira de falar aquilo que ele quer dizer, que está disponível para ele, é voltar lá em 1990 e recuperar aquela ideia de uma ordem centrada nos Estados Unidos, com democracias liberais e economias de mercado. Eu acho que é isso que ele está se referindo, porque aquela é a origem do termo nova ordem mundial. Né? O que seria necessário seria pegar isso, ok, mas então precisamos o quê? Injetar aquilo que não foi injetado em 1990 nesse projeto, que é a essência conservadora, né? Que é recriar essa ideia na base de uma visão de mundo, de uma filosofia conservadora, é colocar ideias aí dentro, porque essa ordem liberal dos anos 90 foi uma ordem sem ideias, foi um deserto metafísico. Nós precisamos plantar uma floresta metafísica de valores e de pensamento conservador, junto com a democracia liberal e com a economia de mercado. Essa é a oportunidade. Em torno, então, do conceito de mundo livre. Vamos esquecer que ele falou em nova ordem mundial, porque ele não está falando que quer o poder das elites de Davos. Ele está falando, não sei se é o que ele sente ou não, mas é o que ele sentiu necessidade de dizer agora, né? Que é preciso recuperar alguma coisa que nós chamemos de mundo livre e uma ordem que consolide a liberdade no mundo. É isso que Biden está dizendo. Então precisamos aproveitar isso. Isso é parte do que pode ser hoje, a única coisa que pode ser hoje um projeto de uma ordem conservadora. Então, hoje, entrar em campo junto com as democracias ocidentais não é defender a nova ordem mundial. Vamos esquecer esse termo. Vamos esquecer dessa propaganda, não vamos cair nessa propaganda russa, né? Dizer que os russos estão lutando contra a nova ordem mundial, que a Ucrânia representa a nova ordem mundial. Não é assim, as cartas se reembaralharam, foram redistribuídas. Né? O jogo recomeçou, então vamos jogar esse jogo de acordo com as nossas ideias, de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente quer para o mundo. E não ficar de fora simplesmente por causa de um nome, não sejamos nominalistas. Né? Então pegar o nome da nova ordem mundial... essa nova ordem mundial, uma das características dela é o nominalismo, é a crescente incapacidade das pessoas de pensarem além da palavra. Né? Então, não vamos nos fixar no termo nova ordem mundial, vamos nos fixar nas realidades. O que os Estados Unidos estão começando a querer de novo hoje, estão começando a querer de novo ser o líder do mundo livre. O Brasil quer ser parte do mundo livre? Acredito que sim. Né? Os conservadores brasileiros querem ser parte do mundo livre e parte da construção de um mundo livre. É aí que nós nos sentimos em casa e é para isso que nós podemos contribuir. Né? Agora,
Ao nos distanciar disso, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo o serviço daqueles que querem que o Brasil continue alheio a essa disputa e, portanto, rumando, né, como um sonâmbulo para uma ordem totalitária, para ser um servo dentro de uma ordem totalitária capitaneada pela China e por determinadas elites. Né? Então, não é ruim a percepção de que a elite de Davos, de repente, está em confronto com a Rússia. Né? Se está mesmo, ótimo. Ótimo, porque enfraquece o sistema, porque divide ao meio o sistema globalista. Não importa se a gente chama de nova ordem mundial ou do que a gente chame. Né? Então, vamos explorar essas fissuras. Né? Se essas pessoas dizem que estão defendendo a liberdade e a democracia, então vamos, né, fazer com que realmente defendam a liberdade e a democracia na sua essência. Uma das coisas é tirar esse poder da China, tirar esse poder dos dos organismos multilaterais que substituem os países, tirar o poder dos mecanismos de controle do politicamente correto. É isso que tem que ser feito para preservar a democracia. É isso que nós precisamos estar dentro. Então, se os conservadores, né, não entrarem agora no barco do mundo livre, vão entrar quando? Né? Esse é o único momento que nós temos. E só mais um exemplo. Papa Francisco. Papa Francisco tem, aparentemente, uma tendência globalista? Tem. Né? É um Papa que tem se mostrado altamente globalista. Mas tomou a iniciativa agora de consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Isso é fundamental para os católicos, para quem acredita nas aparições de Fátima. Então, o que nós vamos fazer, os conservadores? Pelo fato de que o Papa é considerado globalista, nós vamos ignorar isso aí? Dizer, não, então não vale essa consagração porque o Papa é globalista? Não, nós temos que apoiar essa iniciativa do Papa, participar dela como católicos, aqueles que somos católicos. Isso pode ser algo fundamental para o destino do mundo. Então, faz parte dessa reconfiguração mundial. Então, vamos ficar de fora? Vamos ficar de fora porque determinadas representantes de uma elite, de um pensamento globalista, estão fazendo coisas que têm a ver com o que nós queremos. Quando Biden fala em mundo livre, nós vamos ficar fora, porque é Biden que está dizendo. Quando o Papa vai consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, nós vamos ficar fora, porque é o Papa Francisco que está fazendo. Acho que não é essa a atitude. O que eu, sobretudo, queria chamar a atenção aqui é que existe hoje uma oportunidade para retomar um projeto conservador, um projeto de ordem mundial conservadora. Surgiu uma brecha nessa muralha que é o totalitarismo, que é o globalismo, nessa muralha que impede o pensamento de funcionar, essa muralha que impede as ideias de penetrarem. Surgiu uma brecha. Essa brecha não se dá na dimensão da geopolítica, se dá na dimensão da logopolítica, do pensamento, da filosofia, do discurso. Nós precisamos aproveitar essa brecha. Né? Precisamos ver que surgiu uma oportunidade de recolocar as ideias conservadoras, o pensamento verdadeiro, que é o pensamento conservador, que não é o pensamento de manipulação, que é o pensamento marxista, e nem a ausência de pensamento, que é o isentismo. Precisamos ver que é esse momento de colocar as ideias conservadoras na reconstrução de um mundo. Né? Não importa como se chame essa reconstrução. Então, não vamos cair no cinismo de achar que, porque a nova ordem mundial é que está de um lado e, no fundo, a nova ordem mundial é que está do outro, então tanto faz Rússia ou o Ocidente, tudo é nova ordem mundial, tudo é manipulado pelas elites. Não, não é assim. O que está acontecendo? Está se usando, quem quer defender essa muralha do globalismo, está usando esse conceito de nova ordem mundial para tentar tapar essa brecha. Nova ordem mundial virou aí um remendo, um conceito que virou um remendo para tentar tapar a brecha na muralha e não deixar que o pensamento conservador aproveite essa brecha e penetre na construção de um mundo diferente. Então, qual foi o problema da ordem liberal? Foi uma ordem que recusou-se a ter ideias, que expulsou as ideias. Então, acreditando que bastava a gestão econômica. O que aconteceu? Não havia mais ideias saudáveis para ocupar o espaço das ideias, porque o ser humano precisa de ideias para viver, e esse espaço foi ocupado pelas ideias nocivas provenientes direta ou indiretamente do marxismo.
Esse foi o problema. Então, a questão agora é reocupar o mundo com as ideias saudáveis, que são as ideias oriundas do pensamento conservador. O que aconteceu no liberalismo? O que aconteceu na ordem mundial liberal dos anos 90? Se expulsou a alma foi expulsa para fora, né? Expulsa para fora de casa. Esse lugar da alma foi ocupado por uma ideologia nociva, proveniente do marxismo. Foi expulso o sentido da vida foi expulso. A ideia de que a vida tem um sentido que vai além das trocas econômicas, né? Então, esse buraco foi ocupado por falsas ideologias, por religiões substitutas, aí o climatismo, que de certa forma é uma religião substituta, aí com o culto do planeta, né? Enfim, uma falsa religião dos direitos humanos, né? Baseadas todas em uma concepção materialista do ser humano. Surgiram aí dogmas materialistas que ocupam esse lugar. Por quê? Porque foi expulsa a alma, foi expulso o lugar foi fechado o lugar da espiritualidade, da transcendência, do sentido da vida. Mas a sede de sentido continua existindo. Essa sede é que agora constitui essa brecha na muralha do globalismo, que é uma muralha que proíbe de entrar o sentido da vida. Não, agora é o momento de entrar o sentido da vida. É o momento de falar de sentido da vida. É uma questão logopolítica, não é uma questão geopolítica, como eu estava dizendo. Então, não vamos usar esse conceito de nova ordem mundial como uma desculpa para fugir da luta. Existe uma oportunidade de luta agora. Uma das características do conservadorismo é o espírito de luta, e uma das características do globalismo é dispersar e eliminar o espírito de luta. Então, não vamos usar a nova ordem mundial para nos eximir da necessidade de uma luta. O que vem acontecendo com muitas pessoas no Ocidente é o seguinte: são pessoas que acham que a reação que se deve ter diante de uma guerra é fugir, né? Que acham que a reação é se render simplesmente diante do mais forte, né? Ou fugir na primeira oportunidade. Então, essas pessoas, por causa dessa mentalidade, que é uma mentalidade globalista, que é uma mentalidade totalitária, porque é uma mentalidade de controle, né? O globalismo, esse totalitarismo não quer que as pessoas preservem o espírito de luta. Então, essa mentalidade faz com que as pessoas digam: olha, quando vê alguém que não está fugindo diante da guerra, quando vê alguém que não está se rendendo diante de um inimigo mais forte, que ao contrário está lutando, fala assim: não, isso aí deve ser armação, né? Isso aí é coisa preparada, isso aí é algum tipo de propaganda. Não, né? Isso aí é o espírito de luta, que as pessoas muitas pessoas não conseguem mais conceber, né? Ora, quem tem o sentimento conservador entende o espírito de luta, né? Então, não vamos cair nessa coisa de: olha, não, isso aí é tudo nomo, isso aí é tudo nova ordem mundial, né? Essas pessoas aí que estão só fingindo que estão lutando. Não, as pessoas na Ucrânia não estão só fingindo. Isso é a realidade, elas estão dando corpo real ao sentimento conservador, ao sentimento de Deus, pátria, família e de espírito de luta. De modo que, né, a reação diante da guerra não é fugir, a reação diante da guerra é lutar. A reação diante de um inimigo mais forte é enfrentar esse inimigo mais forte, procurando as suas capacidades para enfrentá-lo e derrotá-lo, porque mesmo o inimigo mais forte tem as suas fraquezas. É isso que a Ucrânia está fazendo, né? Então, a Ucrânia está representando o sentimento conservador, não a nova ordem mundial, né? Nós temos que olhar para a Ucrânia e ver ali o sentimento conservador, não a representação da nova ordem ou do globalismo ou do que quer que seja. O mundo está acordando, né? Então, essas pessoas que não entendiam o espírito de luta estão começando, talvez, a entender. Mas nesse momento em que o mundo está acordando, o que a gente vê no Brasil? A gente vê o Brasil adormecendo. A gente vê grande parte, né, da reação do Brasil, tanto oficial quanto das pessoas individuais, sendo uma reação com certo distanciamento, com frieza, né, com certo cinismo. Tudo é nova ordem mundial, então não adianta, então vamos pensar só nos fertilizantes, né? Então o mundo está acordando, né, está se criando a oportunidade de nós termos
o sentimento, o ideal conservador inserido na reformatação do mundo, e nesse momento o Brasil está pensando só em fertilizante, né? E pessoas que deveriam estar pensando nessa dimensão conservadora, de uma formação de um mundo conservador, essas pessoas estão se eximindo de participar dessa luta logopolítica com base no conceito de nova ordem mundial. Então nós temos que esquecer esse conceito que virou um soporífero, virou um remédio para dormir por parte dos conservadores. Esse remédio é colocado no prato dos conservadores por parte dos totalitários, é óbvio, né? Os totalitários querem que os conservadores continuem dormindo. Então não vamos tomar esse remédio chamado nova ordem mundial, porque isso aí é um remédio para dormir, isso é um remédio para não lutar, né? Então, os brasileiros, como pessoas de qualquer outro lugar, mas os brasileiros que são contra a nova ordem mundial, são contra o quê? São contra o nome nova ordem mundial? Não, são contra alguma coisa a qual eles dão o nome de nova ordem mundial, que é o totalitarismo, que é o controle social, que é o mundo controlado pela China e pelas elites mundiais, pelas elites transnacionais, né? Então, se você é contra isso, né, não é a hora de pensar assim, nova ordem mundial, não vou lutar, não, né? Agora é o momento de lutar contra isso que você chama de nova ordem mundial, não contra o nome nova ordem mundial. Surgiu uma oportunidade de realmente lutar contra a nova ordem mundial. Os brasileiros que estão se eximindo de uma posição, se eximindo de uma ação nesse momento, os brasileiros conservadores que estão se eximindo nesse momento, por causa do conceito de nova ordem mundial, porque acham que a Ucrânia representa a nova ordem mundial, na verdade estão fazendo o jogo da Rússia, estão fazendo o jogo dos fertilizantes, quer dizer, estão fazendo o jogo do materialismo, aquele que acha que, bom, o mundo é baseado em comércio e o que importa são os fertilizantes. Ora, esse é o momento, repito, esse é o momento, né, de reconstruir um mundo que seja baseado no primado dos valores, dos sentimentos, né, do sentido da vida, e não no primado dos fertilizantes. Então é isso. É um momento chave para o conservadorismo, é um momento de esperança de criação de um mundo baseado em valores conservadores, e não podemos desperdiçar essa chance por causa de um conceito mal aplicado como o conceito de nova ordem mundial. É isso. Continuaremos a falar desses temas e vários aspectos, mas é isso por hoje. Obrigado.